0,125 é uma dose, ml é uma dose que a gente precisaria aspirar para dar para o nosso cliente. Só que a gente precisa se perguntar o seguinte: eu tenho instrumental, eu tenho um equipamento para aspirar? Num laboratório de química, certamente sim, alguém conseguiria. Mas dentro de uma unidade hospitalar, dentro de uma enfermaria, eu ter instrumental para aspirar essa dosagem? A resposta é não. A gente tem seringas de 1 ml, 3 ml, 5, 10, 20, 60. Cada uma tem, dependendo da marca, tem a sua graduação. A gente não vai conseguir nessas duas menores que a gente tem, que é de 1 ml e de 3 ml, aspirar essa dose. Se a gente for olhar a graduação da seringa de 1, por exemplo, um parêntese importante: seringa de 1, existe seringa de unidades, existe seringas de ml. Então, quando você trabalhar com seringa de 1, você precisa ter clareza de qual seringa você está trabalhando e fazer essa conversão para utilizar. Você pode utilizar uma seringa com graduação em unidades para calcular algo em ml. Basta você ter essa clareza, esse olhar e essa atenção na hora do preparo de medicamento, ok? Então, vamos lá. Pegando a seringa de 1, se a gente for olhar numa seringa de 1 por ml, cada tracinho ele vai representar 0,02 ml. Se a gente for pegar a de 3 ml, cada tracinho ele vai representar 0,1 ml de solução. Espero que vocês tenham tranquilidade com relação a fazer o cálculo de descobrir quanto cada graduação ela representa em termos de ml. Se por acaso não tiver, faz um comentário lá para a gente no post da aula para a gente tirar a dúvida, ok? Então, seringas maiores de 5 e de 10, a gente vai ter uma graduação de 0,2. Se a gente precisa de 0,125, como é que eu vou aspirar? Ou eu tenho 0,02, ou eu tenho 0,1. Bom, a seringa de 1, eu conseguiria até 2 casas decimais. E a terceira, que é o 5, 125? Como é que eu vou aspirar? Eu vou arredondar? Não pode, né? No caso de prematuro, então, qualquer acréscimo pode representar uma dose muito cavalar, porque eles são muito pequenininhos. Muitos deles têm menos de 500 gramas. Então, a gente não pode fazer isso. As doses precisam ser precisas. E no caso da seringa de 0,1, as outras 2 casas decimais, o 125, né? Então, o restante da centena, a gente não vai conseguir. Então, é meio complicado a gente aspirar essa dose. Então, como se faz nesse tipo de situação? Lembra que tem a famosa fala, assim, é meio esdrúxula essa comparação, mas eu acho que pode ajudar, que a gente coloca mais água no feijão, né? Quando chega mais gente, a comida está apertada e se falar, põe mais água no feijão porque fulano chegou. O que a gente está fazendo com o feijão? A gente está aumentando a quantidade de feijão, de grão de feijão? Não, a gente está aumentando a quantidade de líquido e que, de uma certa forma, fazendo assim uma licença poética, né, dessa situação, a gente está aumentando o volume do feijão em si. Se o povo vai comer muito grão ou pouco grão, eu não sei, mas que líquido vai ter, entendeu? Então, praticamente algo muito semelhante com o que a gente faz quando a gente tem a rediluição. Então, você vai acrescentar mais volume a uma quantidade inicial para que você consiga aspirar aquilo que você precisa com tranquilidade e uma certeza nesse volume aspirado dentro de um equipamento que é possível, que está disponível no seu setor. Então, se 0,125 ml é difícil,
o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, num volume maior, para que eu possa, dentro desse volume maior, aspirar os 3 miligramas que eu preciso. Então, se foi prescrito 3 miligramas de aminofilina, talvez, se eu pegasse 1 ml, 24 miligramas dessa solução, mas ela fosse composta num volume total de 8 ml, será que eu conseguiria aspirar 3? Acho que eu confundi, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Digamos que eu não tivesse um frasco ampola de aminofilina em que a concentração fosse de 24 por 1 ml, e sim 24 por 8 ml. Será que eu conseguiria aspirar 3 miligramas? Então, a gente vai colocar que a cada 1 ml, 3 miligramas de aminofilina estariam disponíveis, correto? Então, se eu pegasse 1 ml de aminofilina e acrescentasse mais 7 de água para injeção, depois eu vou até alterar essa questão da água destilada e colocar água para injeção, será que eu conseguiria fazer o preparo desse medicamento? Eu acho que sim, né? Porque aí eu vou ter uma solução final de 8 com 24 miligramas. Fazendo a regra de 3, eu vou aspirar 1 ml. Ok? Aí você deve estar arrancando os cabelos e tipo assim, né? Começando a me elogiar. Eu lembro que eu pedi para vocês mandarem para mim uma foto do que exatamente era essa situação da rediluição. Então, eu peguei esse caso e mostrei um pouco mais para a gente dar um pouco mais de corpo ao caso e a gente discutir, mas se trata praticamente da mesma coisa que foi apresentada em sala de aula. Nesse caso de vocês, o que foi proposto foi fazer uma solução total de 10 ml. Então, ela pegou 1 ml daquela solução, daquele frasco ampola de 24 miligramas por ml e acrescentou 9 ml de água para injeção. Tá? Água destilada, mas entendam água para injeção. E fez uma solução final de 10 ml. Então, se a gente for fazer um entendimento sobre essa proporção, significa que eu vou ter 24 miligramas em 10 ml. Se eu preciso de 3 miligramas, é só fazer a regra de 3 e aí eu coloco 24 está para 10 ml, 3 miligramas que eu preciso está para X. X é igual a 1,25. 1,25 ml dá para aspirar? Dá para aspirar. Então, a gente vai ter seringas compatíveis para isso. Então, a gente precisaria fazer essa diluição para 10 ml. Se para você ainda ficou confusa essa questão da rediluição, vamos tentar uma outra explicação. A gente já chegou à conclusão que rediluição significa diluir mais uma vez, acrescentar mais volume àquele medicamento que já foi diluído, correto? Então, o que a gente precisa agora é entender a forma como a gente consegue encontrar esses volumes para aspirar essa quantidade que é tão pequena. Na prática, a gente faz o processo inverso. Eu vejo o quanto eu posso aspirar e faço o cálculo do volume que eu tenho que ter dessa solução para conseguir aquilo que eu quero. Ou seja, inverte o cálculo. Então, por exemplo, eu vou ver qual é o volume que para mim é fácil para eu conseguir, eu tenho segurança para administrar e vou fazer os cálculos a partir disso. A gente viu que a gente precisava aspirar uma aminofilina 3 miligramas. Só que se eu aspirar dessa medicação que é líquida 3 miligramas direto, é muito pequeno esse volume e eu não tenho instrumental para isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso
fazer um aumento desse volume para que eu consiga aspirar. Por exemplo, será que se eu fizesse 1 ml eu conseguiria aspirar? Se eu tivesse uma concentração de 3 miligramas por 1 ml, eu conseguiria aspirar e administrar? Conseguiria. 1 ml eu tenho uma seringa que eu consigo, tem várias seringas que eu consigo aspirar 1 ml. Então, como é que você pode fazer? Você pode fazer uma conta. Você vai colocar a concentração do medicamento disponível dividido sobre a concentração do medicamento que você poderia aspirar com segurança. Então, a gente fez um exemplo aqui que a gente vai utilizar 1 ml. Então, se eu tenho um medicamento que é 24 miligramas por ml, e eu cheguei à conclusão que 3 miligramas por ml é um volume que eu consigo aspirar, dividindo 24 por 3 dá 8. E o que significa esse 8? 8 significa fator de diluição. Provavelmente vocês devem ter visto isso em química, eu acredito que sim. Então, significa que para eu administrar uma solução de 3 miligramas por ml a partir de uma medicação que tem a concentração de 24 miligramas por ml, se eu pegar uma parte desse medicamento e acrescentar mais 7 partes iguais de diluente, eu consigo ter essa concentração que eu vi que é segura para eu aspirar. Então, eu vou pegar uma parte desse medicamento da concentração de 24 miligramas por ml e vou somar e vou juntar com 7 partes de diluente, que no total dá o 8 lá que a gente viu na conta anterior. Mas que parte é essa? Parte vai ser o volume que você vai definir. O que você tem de volume para aspirar com precisão para você ter segurança nesse medicamento? Meio ml, você consegue? 1 ml? 2 ml? Né? Então, você vai definir. No nosso caso, eu decidi, né, que vai ser 1 ml que eu consigo aspirar com tranquilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse volume de 1 ml que eu escolhi pelo número de partes. Então, se a gente definiu que seria uma parte de medicamento mais 7 partes de diluente, eu vou multiplicar 1, que é o volume escolhido, vezes 7, que é o número de partes de diluente, vai dar igual a 7 ml. Então, agora, basta apenas você aspirar uma parte, que você definiu que vai ser o volume de 1 ml do medicamento, que é da apresentação de 24 miligramas por ml, acrescentar mais 7 partes de água para injeção. No total, a gente vai ter 8 ml dessa solução, numa concentração de 3 miligramas por ml. Automaticamente, se eu aspirar 1 ml, eu vou ter os 3 miligramas que eu preciso para fazer a administração do medicamento. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. É simples assim. Com isso a gente vê que rediluição não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas na prática, a rediluição ela vem expressa na prescrição. Na verdade, todos os medicamentos que precisam ser diluídos, eles deveriam vir escrito a forma como deve ser preparado. Então, isso significa que se é reconstituição, a diluição, elas precisariam ser claramente escritas na prescrição. A Anvisa ela coloca isso como uma das medidas para minimizar o erro na administração de medicamentos. Mas a gente sabe que quando se trata de criança maior, adulto, essas informações elas não vão vir expressas e fica por
por nossa conta a definição desse volume, desse processo que a gente precisa fazer para calcular e chegar qual é a melhor forma de preparar esse medicamento. Por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção da importância da gente ter a bula como um aliado nosso. Ok? Mas quando a gente tem a resolução em geral, seja adulto, seja unidade pediátrica e UTI neonatal mais do que nunca, elas vêm bem detalhadas do que precisa ser feito. Então, gostaria que vocês parassem um pouco até o áudio e dessem uma olhada na prescrição. É uma prescrição verdadeira de uma instituição de saúde, de uma unidade de intensiva neonatal. E eu trouxe só para a gente clarear um pouco como é isso na prática. Eu vou dar um zoom para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Então, a gente vai observar que, por exemplo, na letra D, né, na linha da coluna da letra D, fala do fenobarbital. Fenobarbital é um medicamento líquido e a médica ela já coloca a prescrição de quanto você quer que aspire, o quanto você quer que acrescente mais de água de injeção, o tempo que é para fazer em termos de administração. Nesse caso aqui, ela nem colocou o quanto de velocidade ela queria que fosse infundida, né? Na letra E, você já tem essa observação. É o meropenem, que é um antibiótico, tem a apresentação do frasco ampola, que é de 500 miligramas, ele vem em pó. Então, ela pede para você pegar um frasco, de reconstituir para 10 ml, retirar 1 ml e acrescentar 2 ml de água para injeção e fazer em bomba infusora por 1 hora, sendo essa prescrição, esse medicamento prescrito de 8 em 8 horas. Essa é a forma correta da prescrição de uma administração de um medicamento. É isso que a Anvisa ela pede e tem como recomendação para que os prescritores façam. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece, ok? Com base nessa informação do volume final é que a gente vai conseguir ter informações sobre quais equipamentos a gente precisa para o preparo dessa medicação. É muito importante o cálculo de medicamento nesse sentido para a gente não ter surpresas durante o preparo e aí ao final ou no meio desse preparo você perceber que está usando uma agulha inadequada, uma seringa que não traga a graduação que permite você aspirar a medicação que você precisa e você acaba fazendo transposição de medicamento e isso pode contribuir e interferir na asepsia desse preparo. Em geral, a gente tem equipamentos diversos para fazer a diluição de medicamentos. Então, a gente pode contar com os frascos, as bolsas flexíveis, né, ou semiflexíveis. A gente tem frascos aí de 50, de 100, de 200, 500, 1 litro. Então, vai depender do que é compatível com o preparo da medicação que você está utilizando. Também podemos lançar mão do equipo com bureta, provavelmente vocês já devem ter visto, onde a gente utiliza esse cálice graduado, né, essa câmara graduada para utilizar, para contribuir na diluição desse medicamento. Ela, em geral, vai até 150 as marcas. A gente pode utilizar também diretamente as bolsas, essas bolsas de soro, utilizando o equipo tradicional, né, de infusão gravitacional, ou naqueles casos que a gente precisa ter um controle maior dessa infusão, equipes apropriados para bomba infusora, que podem ser com cálice graduado ou sem, dependendo da sua necessidade. A seringa e a agulha também podem ser utilizadas na administração de medicamento. A gente tem medicações que você pode ser reconstituídas, ser administradas diretamente ou ser reconstituídas para pequeno volume, como é o exemplo do Plasil, da dipirona, etc.
A única coisa que a gente precisa ter atenção é a capacidade que você precisa e a graduação, que ela seja compatível com o que você vai preparar e vai administrar. Seja para aspirar o volume do medicamento, né, da solução principal, seja para você aspirar o volume do diluente. Então, é importante que a gente tenha clareza em relação à leitura da graduação dessas seringas para escolher a melhor forma possível. A agulha é a mesma coisa, porque ela vai envolver a questão da viscosidade dessa solução e também da onde vai ser retirado esse medicamento, da embalagem primária, que dependendo do tipo de medicamento, você vai precisar de agulhas mais calibrosas. Você vai ter uma resistência maior para fazer a saída desse medicamento dessa seringa, né, via essa agulha. E também por conta do frasco ampola, apesar de ser um tema conflitante, muitas empresas farmacêuticas trazem na sua bula a contraindicação de agulhas 40x12. Elas colocam que o limite máximo seria um diâmetro de 0,8 milímetros, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Apesar da agulha 40x12 ela facilitar, diminuir a pressão e facilitar, o risco quando se trata de frasco ampola, de fragmentação dessa rolha de borracha, que o nome técnico é o batoque, é muito grande. Então, a gente precisa ter muita atenção e utilizar de maneira correta esses instrumentos para que a gente não possa levar nenhum dano ao nosso cliente. Porque um fragmento dessa borracha, se você não visualiza, aspira e injeta isso na veia de alguém, é uma embolia que você pode causar. Não necessariamente vai surtir algum efeito naquele momento da administração, mas no futuro você pode levar essa pessoa a fazer um quadro de embolia, porque a gente não sabe aonde esse fragmento vai parar e a qual área ela vai causar alguma obstrução. Então é muito importante a gente ter essa atenção em relação a isso. O correto também, quando a gente faz o uso do frasco ampola, para perfurar, independente da agulha que você usa, o ideal é que você use a agulha correta, mas é que você apoie esse frasco ampola sobre a superfície, no caso a bancada, venha com esse bisel para cima, na área, no centro-alvo, naquele círculo em cima do bacoque, faça um ângulo tocando o bisel no ângulo de 45, você vai direcionando, vai aumentando esse ângulo para 90, enquanto você aprofunda, faz força para baixo dessa seringa sobre o frasco. Essa é a forma que é colocada para que evite, minimize a possibilidade de fragmentação de borracha para dentro do frasco ampola. Mesmo você utilizando essa técnica, pode acontecer de fragmentar. Por isso que quando a gente prepara uma medicação, após o preparo, após a reconstituição, após a aspiração na seringa, você precisa fazer a inspeção visual, para que se tenha algo que seja captado pelo olho humano, você ainda tenha a chance de abortar essa missão aí e preparar uma nova medicação para esse cliente. Então, é muito importante a gente estar atento aos medicamentos, os instrumentos corretos no preparo de medicamentos. Eu comentei com vocês sobre a questão do avançar da tecnologia. Infelizmente, a gente ainda não tem, talvez em todos os setores dessa tecnologia, mas o uso da seringa e agulha para aspirar medicamentos do frasco ampola, né, e fazer esse processo de reconstituição e diluição, algumas empresas farmacêuticas já adotaram o uso de conectores, né? Você vê nessa primeira foto à esquerda um conector azul que faz conexão com o frasco ampola. Na imagem do meio você tem o frasco ampola, o conector e a bolsa, né? E aqui a gente vê na direita o frasco ampola junto com a bolsa já pendurada em alguma haste de soro perto de algum paciente. Então, isso minimiza o risco de ficar fragmentando, porque esse dispositivo que fura é um dispositivo que faz uma única furada sobre a borracha, é de um corte que você não vai ter o risco ou
vai minimizar muito mais o risco de fragmentação, e fora o fato que é um sistema fechado, você mantém a asepsia desse procedimento mais do que quando a gente faz essa aspiração numa bancada, num local que vocês sabem que essas bancadas que a gente tem, pelo menos lá no HU ela é incorreta, né? Aquela bancada ela é inadequada, o local é inadequado, você tem gavetas à sua frente e toda hora alguém te para pedir, para pegar alguma coisa, é uma disputa por espaço, enfim. Se a gente for seguir o protocolo de boas práticas na manipulação de medicamentos intravenosos, né, você vai ver que ali é um local totalmente inadequado. Mas, enfim,